Olá, tudo bem? Começamos mais uma edição do Espaço Livre, o seu programa de opinião, de entrevistas e de debates da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro, como toda semana eu já faço, que você pode participar do programa. Sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua mensagem para o tv@câmara.sp.gov.br. Eu repito, tv@câmara.sp.gov.br e eu mesmo faço questão de responder a sua mensagem, tá legal? Bem, hoje nós vamos falar das questões que envolvem a corrupção no Brasil. Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção são eficientes? Quais são os limites da responsabilidade política e administrativa dos órgãos envolvidos no controle dessas práticas ilegais? Avançamos muito nos últimos anos nessa matéria? Para responder essas perguntas, eu recebo o professor da Faculdade de Direito da USP, o doutor Gustavo Justino de Oliveira. Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Daniel. Doutor, vamos fazer um exercício. Se por uma hipótese nós teletransportássemos uma pessoa dos anos 80 para cá, que impressão ela teria em relação à corrupção? Dá para falar que avançamos muito nos últimos, 25 anos? Sem dúvida, sem dúvida. Em primeiro lugar, o próprio tema corrupção é um tema que gera muito desconforto, né? E naquela época, nos anos 80, assim, é o início da redemocratização brasileira, né? Na segunda parte dos anos 80. E nesse sentido, nós caminhamos muito bem de lá para cá, e inclusive o tema corrupção, o combate à corrupção, prevenção à corrupção, passa a ser um tema de agenda política. Isso, na década de 80, era algo inimaginável, né? Então, eu acredito que, à medida que nós fomos avançando no processo de democratização do Estado brasileiro, a sociedade civil brasileira acompanhando e até conclamando, né, os cidadãos para exercerem pressão para uma maior democratização. Nós chegamos, sim, a esse tema, que é um tema muito incômodo, né? Os estrangeiros chamam de wicked problem, que seria um problema perverso, né? Que assim, é difícil de você se aproximar, é muito difícil de você solucionar, né? É muito fácil de você deixar ele de lado, porque a solução é difícil, né? Então, hoje, esse tema faz parte da agenda política e da própria sociedade, uma bandeira da sociedade, combater a corrupção, e não só combater. Hoje, a sociedade brasileira está muito voltada a superar entraves que levam à impunidade. Então, essa questão, sem dúvida alguma, dos anos 80 para cá, esse tema caminhou demais em termos de legislação, de práticas, e obviamente que com a transparência e a democratização maior do Estado brasileiro, maiores escândalos ficaram conhecidos. Então, onde você tem mais transparência, você tem, obviamente, assim, divulgação de fatos que muitas vezes ganham grande repercussão e se transformam em escândalos políticos de corrupção. Professor, o senhor falou dos casos conhecidos, enfim, os casos recentes, as inúmeras operações realizadas pela Polícia Federal e mesmo as atuações do Ministério Público em casos de corrupção em prefeituras menores. Tudo isso é visto pelo grande público como uma mudança de postura. Sim. Mas, de fato, dá para afirmar, houve uma mudança de postura? Eu acredito que sim. O primeiro ponto é o seguinte: por que tantas operações, né? Por que tanta investigação e por que tantos processos de acusação, né? Processos criminais? Nesse período, vamos pegar os anos 80 para cá, como você mencionou, nós tivemos assim, um reforço da democracia, estamos num processo de consolidação da democracia, acompanhado de um reforço das instituições políticas fundamentais. Então, Polícia Federal, controladorias, né? Mas geralmente a Controladoria Geral da União, a própria Advocacia da União, para a gente falar do âmbito federal, né? Ministério Público, tanto estadual quanto federal, as próprias os órgãos públicos que têm por competência a prevenção e o combate à corrupção, o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, ele passou a ser protagonista, né, em relação ao Legislativo e ao Executivo. Ele atua muito no controle dessas atividades, mas também na omissão dos dois poderes, né? E nesse sentido, então, o Judiciário também fez com que as instituições a ele ligadas ou vinculadas, né, se reforçassem. E isso tem a ver também com um maior controle da própria sociedade, né, sobre o político. É claro que se a gente for examinar a quantidade de escândalos, né, vamos pensar, bom, será que a corrupção aumentou dos anos 80 para cá? Eu acredito que não. Eu acredito, inclusive, que ela vem diminuindo. Mas, naquele momento histórico, nós não tínhamos nem como mecanismos para combater Exato. E descobrir. O acesso à informação também é importante.
Então, além do reforço das instituições de combate e repressão e prevenção, nós tivemos também, ainda estamos caminhando, é verdade, mas temos já no Brasil um sistema de informação pública muito melhor do que nós tínhamos na década de 80. A gente estava vivendo um final, por exemplo, de ditadura, era um final de ditadura onde a transparência não imperava, e hoje nós temos o império da transparência, né? Isso obviamente gera novos deveres para o poder público, para o político, para o judiciário, para o Ministério Público, e a sociedade civil hoje ela vem caminhando para uma emancipação cívica. Isso faz parte do processo de consolidação democrática. Esses movimentos populares, né, que nós temos, por exemplo, assim, vinculados pela internet, pelas redes sociais, além do trabalho da imprensa, isso, sem dúvida alguma, reforça muito esta linha de que nós estamos indo por um bom caminho. O senhor falou do acesso à informação. Tem a lei de acesso à informação, também o Ficha Limpa e a própria lei da improbidade. Sim. São aliados fundamentais nesse processo. Agora, qual dispositivo legal é mais urgente ser criado para fechar, ou pelo menos para caminhar nesse sentido do combate à corrupção? Atualmente, na minha concepção, né, nós temos assim um sistema nacional de prevenção e combate à corrupção em construção. E sem dúvida alguma, essas leis que você mencionou, ao lado da lei anticorrupção, ao lado da lei de conflitos de interesse, uma lei muito importante também. Bem observado. Exato, eles formam a base desse sistema de combate e de prevenção à corrupção. Eu acho que nós temos excelentes leis, nós temos excelentes instrumentos, tanto cíveis, administrativos e também judiciais, né? Eu acho que há dois pontos que merecem caminhar melhor, né? Então, um olhar no sentido de ajustes. Primeiro, o tema da responsabilidade política. Então, assim, tudo que envolve impeachment, né, envolve assim, o exercício de mandatos, né, em todos os níveis da federação. Então, o que envolve responsabilização do legislativo, do executivo e também do judiciário, né, nos temas de crimes de responsabilidade, precisa avançar mais. Nós ainda temos assim, uma sensação de impunidade, muitas vezes pela inoperância dos órgãos que necessitariam atuar em determinados momentos, né, investigativos e também de processos de impeachment, por exemplo. Então, acho que isso ainda precisa caminhar. E, de outro lado, eu não acho que seja um problema de lei no sistema administrativo, existem os instrumentos, existem as leis, mas nós não temos, por exemplo, as competências de prevenção e repressão funcionando adequadamente. Existe muita omissão, existe muita superposição, existe muita disputa entre os órgãos públicos, CGU, AGU, Ministério Público, né? Como que disputando quem é o pai e a mãe do combate à corrupção. A integração entre esses órgãos não funciona? Ela ainda não existe porque é uma nova cultura. Essa intersetorialidade é uma cultura que não faz parte da gestão brasileira e ela é fundamental, essencial para que um sistema de combate à corrupção funcione. Se não tiver isso nesse sistema, você tem atuações isoladas, né? E nesse sentido não é a lei que vai modificar o sistema, né? É a cultura de gestão que tem que mudar. E o approaching do gestor público competente, o nosso sistema é multiagências, nosso sistema não é um sistema de agência autônoma de combate à corrupção. E nesse sentido, as engrenagens do sistema têm que estar em funcionamento pleno. Senão você não consegue efetividade, que basicamente é a punição, né? Doutor, quando se fala em corrupção, a impressão que se tem é que a gente só está falando dos gestores públicos. Sim. Mas isso acontece também na esfera privada. Sem dúvida. E parece que os executivos das empresas são moralmente menos penalizados. Que fenômeno é esse? Essa é uma grande mudança, essa é uma grande sinalização de mudança no Brasil, né? Vamos pegar de novo os anos 80, né? Também a época assim, da criação das grandes empreiteiras brasileiras, né? Os grandes trabalhos que foram feitos, as grandes obras e que se internacionalizaram de lá para cá, né? Então, o que acontece? Há um mito de que o locus da corrupção, o lugar da corrupção, em verdade, é o político, é o sistema político. Ele não é o locus da corrupção, né? E o executivo da empresa ele é uma vítima desse sistema. Focos da corrupção podem estar no sistema político, né? E há uma série de ajustes que podem ser feitos. Mas, após a lei de improbidade, né? Onde o particular pode ser acusado de ato de improbidade, que é contra, né, a administração e um ato de corrupção que fere
a ética pública, que causa prejuízos aos cofres públicos, né? Ou por meio do qual o particular ou o agente político, ele enriquece indevidamente. Então, a partir da lei de improbidade, e antes dela, essa punição do particular se dava única e exclusivamente pela linha criminal. Então, ou ele praticava crime contra a administração, né? Ou ele não era responsabilizado por isso. Então, a lei de improbidade de 92, ela muda esse contexto, e a partir desse momento, então, a gente percebe muitas investigações, não só de índole criminal, mas também civil, e aí a esfera administrativa também tentando combater essas condutas de empresários. E é muito difícil essa pergunta que eu vou te fazer, né? Quer dizer, quem é o corrupto e quem é o corruptor? Às vezes, as figuras se misturam. Né? E uma outra coisa importante também nessa sua pergunta é o seguinte: nós geralmente, uma coisa é você tratar de casos de corrupção isoladamente, episódicos, né? A outra coisa é você tratar de crime de corrupção num sistema endêmico e sistêmico como parece ser o brasileiro. E nesse sistema, nessa corrupção sistêmica, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter organizações criminosas, vamos ter conluios de agentes públicos e privados, né, que todos querem, na verdade, explorar o público, né, para fins egoísticos. Sim. Né? Então, e hoje, com a lei anticorrupção, o foco da lei anticorrupção não é o agente público, é a empresa. E nem é o empresário, é a empresa. Com possibilidade, inclusive, de desconsiderar-se a pessoa jurídica, a personalidade jurídica da empresa, no caso das empresas laranjas, fantasmas, desde que isso fique comprovado que elas foram criadas única e exclusivamente, as empresas de fachada, né, para levar a efeito práticas de corrupção. E é justamente o tema da minha próxima pergunta, porque muito se fala das pequenas corrupções do dia a dia. O quanto isso pode reforçar a ideia do jeitinho brasileiro? Isso está enraizado mesmo na cultura do brasileiro? Gostaria que o senhor respondesse, doutor, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. O Espaço Livre vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta. Até já!